Graça e paz, boa noite. Vamos começar, vamos dar início ao nosso culto de doutrina, amém? Nesse momento eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 11, amém? João, capítulo 11, e nós vamos estar falando hoje sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, na Tua presença estamos. Queremos Te louvar, Te bendizer, exaltar o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, Senhor, por tudo que Tu és, ó Pai, por todos os Teus feitos, pela nossa salvação, pelas Tuas promessas, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que Tu és, Senhor. Queremos Te pedir a Tua bênção, Senhor, ó Deus, para cada lar que nesse momento está recebendo esse culto de doutrina em seu lar. Pai, que no nome de Jesus a Tua bênção esteja sobre cada integrante desse lar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, ministrando a Tua santa palavra aos nossos corações. Assim, ó Pai, nesse momento oramos, clamamos a Ti no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E nessa noite nós vamos estar falando sobre a ressurreição de Lázaro. Mas de um fato específico com relação à ressurreição de Lázaro em si. Não sobre ela propriamente dita. E vamos ler praticamente todo o capítulo, amém? Se encontra no livro de João, capítulo 11. E diz: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim, pois, assim falou e depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, está doente, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Disse Jesus: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. O verso 36 diz: Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Deixai-o
ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Queria, nesse momento, orar novamente. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar a tua santa palavra aos nossos corações essa noite, a tua palavra que traz paz, a tua palavra que traz cura, que traz renovo, que refrigera. A tua palavra, Senhor, que é a cura que a nossa alma precisa em todos os aspectos, Pai. Deus, muito obrigada pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ministrar lá aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que esse texto ele é bem profundo, mas nós vamos abordar algumas partes apenas desse texto, né? Nós vamos falar apenas algumas partes acerca do texto da ressurreição de Lázaro. E é interessante a gente saber de alguns detalhes que aconteciam comumente num sepulcro, num sepultamento de um judeu. Então tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na época de Jesus, normalmente, morte e sepultamento aconteciam no mesmo dia por causa do clima quente. Então, se a pessoa morria naquele dia de manhã, ela provavelmente iria se enterrar naquele mesmo dia, devido ao clima quente, né? Lá de Israel. Então, o sepultamento acontecia basicamente no mesmo dia em que a pessoa morria, por causa do clima quente. O corpo era cuidadosamente envolto em tiras de pano, junto com caras especiarias e ungüentos, porém tudo era feito com muita rapidez. É provável que Jesus tenha começado sua jornada a Betânia no mesmo dia ou um dia depois da morte e do sepultamento de Lázaro. A jornada levou 2 a 3 dias. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já devia estar no túmulo há uns 4 dias. Informação essa que João registrou no seu evangelho com zelo. A tradição judaica, agora eu queria que você prestasse atenção nisso, é que havia uma tradição judaica que dizia, que enfatizava que a alma do falecido pairava sobre o corpo ainda durante 3 dias. Embora não fosse verdade, era uma tradição judaica. Então eles acreditavam, muitos dos judeus, eles acreditavam que a alma do falecido pairava sobre o corpo durante 3 dias depois da morte. Sendo que no 4º dia ela já não estava mais ali. Então não tinha mais como ter vida mais naquele corpo. Então, a tradição judaica ensinava que a alma do falecido, é importante salientar que essa tradição não é da Torá, tá bom? Não é a Torá que ensinava essa tradição, mas entre eles mesmos, eles acreditavam nessa tradição judaica, que ensinava que a alma do falecido pairava sobre o corpo durante 3 dias depois da morte do falecido, na esperança de poder voltar. Então, independente de ser mentira, essa superstição tinha muita aceitação entre os judeus. Sabemos que é uma mentira, mas tinha uma ampla aceitação entre os judeus. Então, o fato de Lázaro estar morto há 4 dias, em vez de 3 dias, deixava pouca margem para um judeu duvidar que a restauração da vida de Lázaro, feita por Jesus, era de fato um milagre incontestável. Mas eu queria só falar acerca dessa curiosidade, né, de uma tradição judaica, daquilo que eles acreditavam. Então esse milagre foi um milagre incontestável ali para os judeus e muitos passaram a acreditar em Jesus, exatamente porque ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Mas eu não quero enfatizar a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu quero enfatizar o fato de como se deu isso.
como que Jesus fez isso, né? Então, quando as pessoas... Eu queria ler com vocês aqui o final do texto, né? O verso 41 e o 42, que diz o seguinte: tiraram, pois, a pedra. O 41, a parte B, diz: e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Então, quando as pessoas, eu imagino, eu queria que você parasse aqui comigo, para pensar um pouquinho na mentalidade judaica daquela época. As pessoas estavam ali diante de uma situação de extrema descrença, porque eles acreditavam que depois do 4º dia de morte não tinha mais como aquele morto ressuscitar. Eles sabiam dos milagres que Jesus já havia operado anteriormente, porque muito se comentava, muito se falava. Porém, essa tradição judaica fazia com que eles acreditassem que não tinha mais jeito, estava tudo perdido ali para a situação de Lázaro. Então eu imagino que aquelas pessoas que, quando a gente lê o texto, aqui você vê que as pessoas estavam dentro da casa consolando Maria e Marta, e de repente Jesus ele foi levado ao sepulcro de Lázaro, e aquelas pessoas que estavam consolando as irmãs, elas também seguiram Jesus. E no momento Jesus disse: tira a pedra. Eu imagino que elas tinham muita coisa para olhar, né? Ali para dentro, a escuridão do sepulcro, o mau cheiro que já estava pairando ali, como a sua irmã disse: mestre, já cheira mal, porque são 4 dias. Então as pessoas, elas foram tomadas a olhar para a escuridão do túmulo. Mas Jesus olhou para cima. Então, o ensinamento que temos nesse texto, como a gente falou, que não vai enfatizar tanto a ressurreição, o fato da ressurreição em si, mas um fato específico. Um ensinamento que temos é que quando se tirou a pedra, todos olharam para a escuridão do túmulo. Mas Jesus fez diferente. No momento de maior tensão, as pessoas olharam para a escuridão do sepulcro. Jesus olhou para o alto. Isso nos traz tantos ensinamentos. Jesus fez diferente no momento de maior tensão. Ele não olhou para a escuridão. Jesus olhou para cima. Ele orou, adorando a Deus. Na hora mais angustiosa, ele clama, não pede. Ele adora, ele glorifica a Deus. A Deus, Pai, graças te dou. E eu queria chamar a tua atenção nesse momento aqui, porque talvez esse seja o nosso maior dilema. Estamos passando dias muito difíceis, dias muito conflituosos, dias de muita incerteza. E talvez esse hoje seja o nosso maior dilema, olhar para a escuridão da incerteza, olhar para a escuridão de uma incerteza pelo dia de amanhã, de uma possível instabilidade, olhar para o dilema em si, para a escuridão. Talvez esse seja o nosso maior dilema. Temos a tendência de só olhar para a escuridão das circunstâncias, dos desafios, dos obstáculos. E eu digo que talvez hoje esse seja o nosso maior dilema. Olhar para a escuridão das circunstâncias, dos desafios, dos nossos obstáculos. E isso nos faz ficar com os olhos fitos apenas na escuridão, que não tem solução em si. E isso nos traz um ensinamento muito grande. Jesus nos ensina com essa atitude de não olhar para o escuro,
Ele nos ensina que isso não vai resolver. Não é tendência nossa, nos dias em que estamos vivendo de incerteza, nós temos a tendência de só fitar na escuridão, de só fitar os olhos no dilema, na adversidade, no tamanho do obstáculo. E isso que Jesus fez, de olhar para o alto e não para a escuridão do sepulcro, nos traz um precioso ensinamento. Olhar para a escuridão não vai dar jeito. Olhar para os temores do amanhã não vai dar jeito, não vai ser a solução. Isso nos traz um profundo ensinamento de que não vai resolver. Muito pelo contrário. Quando os nossos olhos eles fitam no escuro, até quando a gente vai olhar para a luz, os nossos olhos a gente precisa fechar novamente para poder abrir, para poder contemplar a luz. Então Jesus nos ensina com essa atitude de não olhar para o escuro. Ele nos dá um ensinamento. Jesus nos ensina com essa atitude de olhar para o escuro não vai resolver. Aquele que ressuscitou Lázaro no passado é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele diz que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Aquele que foi com José e o fez prosperar na terra da sua aflição, é aquele que está aqui com você nessa noite e te diz, assim como fui com José, com Daniel, com Moisés, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Agora a diferença é que esses homens, diante dessas adversidades, que foram muitas, eles preferiram olhar para o alto. Porque imagina se José só contemplasse a amargura de olhar para a rejeição dos seus irmãos, para o que eles fizeram com ele, para o que a esposa de Potifar fez com ele, ele iria viver uma vida de agrúria, uma vida de lamentação. E muitas pessoas hoje não vivem a vida que Deus projetou para elas, não é porque Deus não escolheu isso para elas. Muito pelo contrário. É porque muitas pessoas, apesar de serem cristãs, decidiram viver um estilo de vida de murmuração, de reclamação. Reclama de manhã, reclama de tarde, reclama de noite. Precisamos entender que gratidão é uma terapia para o cristão. Temos muito mais a agradecer a Deus do que o que reclamar. Muito mais agradecer pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia do que pelo que reclamar. Então esses homens, a diferença deles é que ao invés deles fitarem os olhos, os obstáculos que apareceram no caminho, imagina Moisés, imagina José. Se ele preferisse fitar os olhos somente nos obstáculos que apareceram no seu caminho e reclamar, mas Deus, eu vivia tão bem com meu pai, como é que só se nasce uma vez? E vive dessa forma, além de vendido pelos irmãos. A mulher do senhor que eu trabalhava, que tinha confiança em mim, faz isso comigo e me manda para uma prisão. Se José tivesse escolhido olhar somente para a escuridão das circunstâncias, pode ter certeza que nem você nem eu saberíamos essa história contada nessa palavra. Mas hoje você e eu sabemos simplesmente porque esse homem decidiu não olhar para a escuridão das circunstâncias. E eu te digo que as circunstâncias muitas vezes elas são escuras, elas são sombrias, elas são tortuosas. E elas nos levam a questionar muitas vezes até Deus, mas isso não resolve. O que resolve é termos o entendimento de que precisamos olhar para o alto, que existe um Deus que cuida de nós e sabe o que faz. Existe um Deus que cuida de nós, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Não vem de contemplar a escuridão. O nosso socorro vem dele. Esses homens, Moisés, Josué, José, Daniel, diante de todas as improbabilidades que eles viveram,
Deus os fez prosperar. Por quê? Porque eles olhavam para o alto na hora da dificuldade. Queridos, a diferença é essa. Eles olhavam para o alto na hora da dificuldade. Eu quero te dizer uma coisa. O teu Deus, o meu Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele permanece fiel. E conta uma história de um menino que escutava acerca do evangelho. E essa criancinha, ele escutou sobre aquela moeda que veio na boca de um peixe, a pregação de uma moeda que veio na boca de um peixe, quando Jesus, ele pediu para que fosse tirado aquele primeiro peixe que fosse pescado, tirasse a moeda e pagasse o imposto dele e daquele discípulo que estava com ele. E aquela criança, ouvindo aquilo com toda a fé no seu coração, ela propôs no seu coração: eu vou comprar um peixe. Ele juntou um dinheirinho como é, Rebeca? No seu poupançudo. No seu poupançudo. É o miaeiro de Rebeca. E aquela criança, ela acreditou naquela palavra. E ele propôs no seu coração: se o meu Deus, se esse Deus que estão pregando aí continua o mesmo, eu vou comprar um peixe. E dentro daquele peixe, da boca daquele peixe, vai vir um tesouro. E eu vou pagar as dívidas que minha mãe está. Sua mãe era viúva e tinha muitas dívidas. E eles passavam sérias necessidades. E aquela criança propôs no seu coração, de todo o coração, acreditar. E ele foi ali com as suas economias comprar aquele peixinho. Ele foi ali e ele pediu o maior peixe que tinha. E o senhor que vendia o peixe disse que peixes grandes eram caros. Aí ele pensou: então eu quero a cabeça do maior peixe. Eu não quero o peixe caro, eu só quero a cabeça. Porque se vem na boca, né, o tesouro, eu só quero o maior peixe. E aquele homem embrulhou no jornal do dia e enviou aquela cabeça de peixe grande para a criança. Quando chegou em casa, aquele menino, para sua surpresa, não tinha nada dentro da boca do peixe. Ele ficou decepcionado e sua fé, ele ficou meio que frustrado naquele momento, mas continuou acreditando. E de repente, no embrulho que veio o peixe, a sua mãe viu no encarte do jornal que um escritório de advocacia estava chamando para uma causa ganha de uma herança que foi deixada para a família dela e não estavam conseguindo achar, e colocaram no jornal. E através daquele ato daquela criança, ela descobriu que tinha uma herança a receber. Qual é a moral da história? O nosso Deus continua o mesmo, a despeito das circunstâncias. Aquela criança que decidiu acreditar naquela parábola que Jesus estava contando, e no meio da parábola ele falou posto. Aquela criança, Rebeca, aquela criança propôs-se acreditar. O que nós precisamos hoje é nos propor a acreditar que a palavra de Deus, ela continua a mesma. Que o nosso Deus continua o mesmo. O nosso problema é que nós nos perdemos em meio à escuridão das circunstâncias. Precisamos crer que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Eles olharam para o alto, esses homens. Nós temos a história deles aqui na Bíblia porque eles decidiram, a despeito das circunstâncias, da escuridão das circunstâncias, olhar para o alto. Eles olharam para o alto na hora da dificuldade, do aperto, e sabiam que podiam confiar naquele a quem eles adoraram. Eu quero te dizer uma coisa.
você pode confiar naquele a quem você adora, porque ele é fiel. A despeito da escuridão das circunstâncias, ele permanece fiel. Se você está diante de circunstâncias em que talvez seja preciso uma intervenção de Jesus, aprenda com ele mesmo. Não olhe para a escuridão, olhe para o alto. Chame a atenção de Deus com a sua adoração. Chame um ambiente propício para a intervenção de Jesus. E um ambiente propício para a intervenção de Jesus é quando olhamos para ele em meio às circunstâncias escuras que querem nos envolver. Então chame um ambiente propício para a intervenção de Jesus. Tire a pedra, adore, creia. Ele não é o Deus do passado. Aquela criança propôs dentro do seu coração. Se estão falando isso e estão dizendo que ele é o mesmo, então eu acredito que ele vai dar uma solução para essa situação que eu e minha mãe estamos passando. Aquela criança tão pequena acreditou nisso. Por que nós não podemos acreditar que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, como diz o louvor? Então chame um ambiente propício para a intervenção de Jesus, tire a pedra da incredulidade. Porque as circunstâncias são muito adversas, o amanhã tem muita incerteza, mas o Deus de já diz que é contigo hoje, amanhã e será eternamente. Chame um ambiente propício para a intervenção de Jesus, tire a pedra, adore e creia. Ele não é o Deus do passado, nem é o Deus do futuro, ele é agora. Ele é o Deus de já. Agora sabe qual é o problema nosso? É que precisamos parar de reclamar. Somos um povo que lamenta demais. Reclama de tudo. E se tá sol, reclama. E se tá chovendo, reclama. E se porque hoje só tem galinha, reclama. E se porque não tem galinha, reclama. E se porque hoje tem ovo, reclama. Porque amanhã não tem... Tudo a gente reclama. E eu quero te dizer que isso só atrai escuridão. Mas quando em meio às adversidades olhamos para o alto, chamamos a atenção de Deus. Então qual é a tua decisão? Fitar os olhos na escuridão ou chamar a atenção de Deus através da tua adoração? A escolha é nossa. É tempo de você e eu pararmos de reclamar. Ah, se Jesus tivesse chegado antes. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se minha vida fosse diferente. É tanta responsabilidade nas minhas costas. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de lamentar. Porque Ele é o teu Deus. Ele é o Deus que cuida de ti. Pare de reclamar, pare de lamentar e erga a sua voz para que o Deus Emanuel, aquele que sente a sua aflição e te diz, eu estou aqui. Mas Ele só está disposto a intervir quando sai dos nossos lábios algo chamado murmuração. Nós chamamos a atenção do alto quando erguemos a nossa voz em adoração. Em meio às circunstâncias obscuras, adore. Ele está aqui. Existe uma maneira certa para chamar a atenção de Deus, trazendo um ambiente propício. Não olhe para a escuridão das circunstâncias. Ah, o que vai ser de mim? O auxílio vai acabar? E é isso. E é plano de saúde, e é a saúde do Brasil, e a saúde, e como vai ser? Faça a sua parte. A sua parte, o que você consegue fazer? É somente isso? Então deixe Deus ser Deus. E pare de reclamar. Porque isso só vai fazer você estar envolto com a escuridão das circunstâncias cada dia mais. Cada vez mais você vai mergulhar nela. Mas se você decidir em meio à escuridão das circunstâncias,
povo olhando, se todo aquele povo olhando para a escuridão do sepulcro, só Jesus olhou para o alto. Se todo o povo olha para a escuridão das circunstâncias e murmura, e lamenta, e é isso, e é filho, e é trabalho, e é tanta coisa, e é situação, e não tem isso, e não tem aquilo, e falta isso, e falta aquilo, é tanta gente para olhar só para a escuridão das circunstâncias. Olhe para o alto, chame a atenção de Deus para que Ele intervenha na situação da tua casa, na situação da tua causa. Se todos só olham para as circunstâncias, olhe para o alto e chame a atenção de Deus para que haja intervenção de cura, de restauração e de libertação na tua causa. Chame um ambiente propício para a intervenção de Deus. Não olhe para a escuridão, porque se você olhar muito, você vai mergulhar nela. E fará de você uma pessoa estressada e ansiosa. Olhe para o alto e adore. Aquele que era, que é, que há de vir. Tire os olhos da escuridão, erga os olhos para o alto. E adore aquele que é, que era e que há de vir. Quando olhamos muito para a escuridão, perdemos a comunhão. E se perdemos a comunhão, perdemos a fé. É muito sério isso. É muito sério. Quando olhamos muito para a escuridão, perdemos a comunhão. A comunhão com quem? Com Deus. E se perdemos a comunhão, perdemos a fé naquele que há de trazer Lázaro de volta à vida. Eu não sei o que é que precisa ressuscitar na tua vida, mas eu sei que aquele que ressuscitou Lázaro, que trouxe Lázaro à vida, te diz nessa noite, o segredo é focar os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos a tendência de olharmos para as escuridões das nossas circunstâncias. Presta atenção uma coisa. Fita os olhos no alto. Eu vou terminar, vou concluir. Quando olhamos muito para a escuridão, perdemos a comunhão com Deus. E se perdemos a comunhão, perdemos a fé naquele que há de trazer Lázaro de volta à vida. Eu não sei o que precisa ressuscitar. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E eu queria concluir orando por você nesse momento. Quando todos olharam para a escuridão do sepulcro, Jesus olhou para o alto e adorou. É tempo de olhar para o alto e adorar. Eu e você não sabemos, são muitas incertezas. São muitas incertezas. Mas uma coisa é certa, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele sabe como trabalhar comigo, Ele sabe como trabalhar contigo. Ele sabe nos erguer do monturo. Ele sabe. Então deixa Ele ser Deus. Chama a atenção do Pai nesse momento. Para de olhar para as circunstâncias, para a escuridão das circunstâncias, e adora. Coloca um louvor de adoração aí na tua casa, nesse momento. Coloca. E vamos chamar a atenção de Deus através da adoração. Vamos adorar. E vamos entregar ao Senhor as nossas causas, porque Ele sabe ser Deus. E Ele quer escrever uma história contigo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, queremos te dizer, Senhor, que muitas vezes olhamos sim para a escuridão das circunstâncias adversas. Muitas vezes, Senhor, estamos tão envolvidos com a escuridão das circunstâncias que não conseguimos nem sair dela. Mas queremos te pedir perdão, Senhor, porque, ó Deus, muitas vezes nos encontramos tão envolvidos com as circunstâncias que perdemos a comunhão contigo. Nessa noite te pedimos perdão, Senhor.
Te pedimos perdão, Senhor, porque em meio às circunstâncias olhamos só para a escuridão delas e esquecemos de olhar para o alto, que é de lá que vem a nossa intervenção, meu Deus. Nesse momento, Pai, no nome de Jesus, que haja, Senhor, em nossos corações a disposição de adorar. Adorar em meio às circunstâncias adversas, adorar em meio à dificuldade, adorar em meio à incerteza, adorar em meio à adversidade, adorar em meio às circunstâncias adversas, quais sejam elas, porque dessa forma chamamos a atenção do Senhor para a intervenção, e é dessa forma que o Senhor intervém, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo novo ânimo. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos envolve nessa noite, para que possamos, Senhor, tirar os nossos olhos da escuridão das circunstâncias e adorar. Adorarei, adorar, Senhor, adorar, 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 em meio às adversidades, em meio a qualquer escuridão, porque Tu que sabe de todas as coisas, o Senhor sabe como cuidar de cada um de nós, e o Senhor é que diz que não desampara nenhum dos seus. Então, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de ti mesmo? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh Deus, em nome de Jesus, nos despede debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção. Oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Os visitantes dessa noite são Gisele de Sandra, Maria de Pesqueira e Fátima Barbosa. Que Deus possa completar essa palavra nos nossos corações. Não olhe para a escuridão, olhe para o alto, porque de lá é que vem a intervenção para mudar o quadro, qualquer que seja ele. E Ele sabe o que faz. Que Deus nos abençoe.